Oi gente, meu nome é Sakura Montana, sou ilustradora e quadrinista e posto meus desenhos aqui no Instagram e no Facebook. Com a repercussão do meu último vídeo que eu falei sobre a indústria do anime no Brasil e dei um resuminho sobre Mahou Shoujo, eu decidi trazer outros tipos de conteúdos do mesmo tema. Eu vou continuar fazendo um box dos action figures da Sailor Moon em outros vídeos, mas nesse vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa relacionada ao Estúdio Ghibli. O que é o Estúdio Ghibli? O que significa? O porquê eles têm uma animação assim diferente, emocionante? O que eles fazem? O porquê os cinéfilos cults amam tanto assim o Estúdio Ghibli? Vamos lá? Então, gente, o Estúdio Ghibli é um estúdio de animação japonês criado em 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata. O Isao Takahata ficava pela parte de direção e Hayao Miyazaki ficava pela parte de ilustração e também ficava pela parte de direção. E ele tinha um traço único e eles tinham um jeito de contar histórias únicas também. Antes deles fundarem o Estúdio Ghibli em 1985, eles trabalhavam em outros estúdios de animação. E lá era um rolê muito assim precário. E eles queriam um estúdio que fosse melhor, né, de se trabalhar, mas também um estúdio mais diversificado, um estúdio que eles poderiam trazer outros tipos de estética, contar outros tipos de histórias.総天然色長編漫画映画が我が東映の手によって完成いたしました。この漫画映画は一般の映画と比較いたしまして Depois tiveram outros cofundadores, mas esses dois são os dois principais nomes do Estúdio Ghibli. Eles lançaram uma animação antes do debut, assim por dizer, do estúdio, que foi em 1985. Eles lançaram Náusea, no Vale do Vento, que é de 1984. O filme tem bem uma pegada assim dos anos 80 que eu amo e já traz um pouco das características que seria no estúdio, que era uma crítica à ambição humana, crítica à degradação do meio ambiente, falava um pouquinho também disso tudo misturando distopia, guerra e entre outras coisas. Em 1986, eles lançaram o primeiro filme do estúdio, que é O Castelo no Céu. Esse filme também tem essa coisa de distopia e tem essa questão de guerra e de ambição humana, né, de luta pela ambição humana. E é um filme bem anos 80 também, que foi criado na década dos anos 80, da mesma forma da Náusea. Então também é um filme bem legal. Em 1989, eles lançaram o serviço de entrega da Kiki. Que é um filme sobre uma bruxinha que muda para uma cidade. E nessa cidade ela tem que criar raízes, criar uma família e trabalhar nessa cidade. E esse filme foi um sucesso nacional, dando um pouco de dinheiro pro estúdio, fazendo com que o estúdio pudesse contratar novos ilustradores, novos diretores e trazendo essa diversificação que tinha no objetivo no começo, que era fazer um estúdio mais diverso, com várias ideias, várias identidades. Então, só em 1997, com Princesa Mononoke, que eles lançaram um filme que foi um boom assim internacional. Aí eles arrecadaram mais dinheiro, conseguiram mais dinheiro, né, com o filme e reconhecimento internacional também, porque o filme ele não era um filme de animação considerado genérico, era um filme mais adulto que abordava as mesmas questões, né, da natureza, da crítica à ambição.
E tudo isso tem a ver um pouco da vivência do Hayao Miyazaki e dos diretores do estúdio Ghibli, que eles pegavam um pouco da vivência e colocavam para criticar nos tipos de anime, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então em 2001 que eles tiveram mesmo reconhecimento mundial, com a Viagem de Chihiro, que é o primeiro filme do estúdio Ghibli que eu assisti e que eu acredito que é o primeiro filme do estúdio Ghibli que vocês assistiram também, porque esse filme ganhou vários prêmios, né? Ganhou o Oscar de melhor animação. E foi o primeiro filme do estúdio Ghibli a parar no cinema brasileiro, dublado. Então, tipo, era de muito fácil acesso no Brasil. Então, com certeza, é um dos primeiros filmes do estúdio Ghibli que muitas pessoas viram. E é o primeiro que eu indico para as pessoas verem também. Eles lançaram outros filmes, né? Inclusive com a direção de Isao Takahata e outros diretores. Mas eu vou falar dos filmes do Hayao Miyazaki mesmo, que eu gosto. Que foi Ponyo, de 2008, que é um filme bem fofinho, né? Vidas ao Vento, de 2013, que é tipo uma homenagem ao pai do Hayao Miyazaki, que ele mexia com aviões na Segunda Guerra Mundial. E depois teve Memórias de Mary, de 2014, que era para ser o último filme do Hayao Miyazaki, era para ser Vidas ao Vento. Depois ele criou Mary, aí depois não se sabe. Estão falando que ele tá produzindo um novo filme. Então, tipo, ele sempre fala que vai aposentar, mas ele não aposenta e acaba criando um outro filme. Depois disso, eu até fiquei desesperado, falei, nossa, ele aposentou, e agora? Mas ele não aposentou, gente, ele tá criando um novo filme. Mas pra quem gosta dos traços do estúdio Ghibli, das histórias, desse tipo de estética, né, de narrativa, tem um estúdio Pinóquio, que é um reflexo do estúdio Ghibli. Porque os mesmos criadores, pessoas que trabalhavam no estúdio Ghibli, criaram um estúdio Pinóquio e estão trabalhando lá. Pra quem quiser ver, eles lançaram um filme que chama Mary e a Flor da Bruxa. E tá o filme eu acho que não tá na Netflix, mas tem vários curtas, né, na Netflix do estúdio, que inclusive tem um documentário lá do estúdio Pinóquio. Quem quiser, Pinóquio. Quem quiser é só ir lá ver. Os filmes do estúdio Ghibli reflete muito o que o Hayao Miyazaki, Isao Takahata e outros diretores da época, né, sofreram e viveram, né? O Hayao Miyazaki e Isao Takahata cresceram pós Segunda Guerra Mundial. Então sempre nos filmes deles ele aborda essa questão da crítica à guerra. E também eles cresceram com o boom, né, do Japão capitalista. Então eles criticam também o capitalismo através da degradação da natureza. Eles criticam como essas questões das máquinas, da destruição da natureza pela ambição humana. Tem muito a ver isso nas animações dele. Então, o que significa o estúdio Ghibli? O estúdio Ghibli significa vento quente que sopra através do Saara. Até ali aqui que eu esqueci. O que eles queriam dizer com isso? Primeiro, é uma referência ao trabalho do pai do Hayao Miyazaki, né, que trabalhava com aviação, que tem a ver com vento, com voar. E também tinha uma questão de trazer novos ventos para a indústria da animação no Japão, trazer novos ares, entendeu? De um estúdio animado novo, com novas ideias e diferentes ideias. E é isso que eles queriam trazer pro estúdio, né? E eles conseguiram. Uma das características que se tem, né, do estúdio Ghibli é a questão que a maioria dos filmes do estúdio Ghibli tem, e que tem a ver também com o nome Ghibli, que eu tinha falado sobre vento, é o voo. A maioria dos filmes do estúdio Ghibli tem um voo. A Viagem de Chihiro tem um voo, O Reino dos Gatos, Náusea, o serviço de entrega da Kiki. A maioria dos filmes do estúdio Ghibli tem voos. Isso reflete muito uma das características do estúdio e também que tem a ver com o nome do estúdio. Outra característica é que os filmes não têm continuação. Então é só um filme, ponto, acabou. E isso é bem legal, porque eles queriam contar histórias únicas e não queriam fazer franquia, sabe? Pra dar também oportunidade de outros diretores contarem outros tipos de história. Uma das coisas que eu acho legal também é o silêncio e a contemplação. Que sempre na parte do estúdio Ghibli tem uma cena que você já tá apegado ao personagem e você vê ele contemplando algum lugar, ou você vê ele fazendo alguma atividade assim que é considerada normal. E isso faz com que o personagem seja considerado mais real, ele fique mais real. Eu acho isso bem interessante nos filmes dele, e que é essa questão que a maioria dos filmes do Hayao Miyazaki, pelo menos que tá como diretor, tem essa cena.
também tem uma parte muito da direção do Hayao Miyazaki, que é a questão da observação. Ele observa muito o humano e tenta passar isso um pouco também pra animação dele. Por exemplo, o jeito que o personagem anda, as pequenas coisas como a luz que atravessa uma porta, ou eles fazendo comida, ou tomando banho em família. Coisas simples assim faz com que o desenho, a animação seja um pouco mais realista, junto com o silêncio, com a contemplação também, né? Então, se você ver realmente o filme, se importar com o personagem, e você tiver naquela parte de contemplar, de ver os pequenos gestos, torna eles muito mais real e o filme muito mais interessante. Outra característica também que eu percebi assim do estúdio Ghibli, que é bem anos 80, que é a questão dos personagens excêntricos, sabe? Sempre tem, por exemplo, sem rosto, aí o Baba é bem excêntrico, é bem aqueles personagens de fantasia mesmo que te dá medo, mas também que dá uma certa vontade de você assistir mais. É uma coisa que também tem em outros filmes dos anos 80, né? Como o Labirinto da Magia do Tempo, né? Labirinte, que tem a direção, né, na parte dos efeitos práticos do Jim Henson, né, que ele também fez o Cristal Encantado. E eu acho que isso é bem anos 80, essa questão desses tipos de monstros, assim, de fantasia mesmo, que dá um medo, aqueles bichinhos do Cristal Encantado, aqueles elfos, ou no Labirinto também você vê esse tipo de monstro. Também você pode puxar um pouco pra aquele filme O Mundo Fantástico de Oz, que é um filme que agora tá sendo considerado cult, né? Que lá tem vários monstros, assim, que persegue a Dorothy, que dá bastante medo, mas que da mesma forma que é excêntrico, que dá medo, é bem legal, intrigante, sabe? Eu acho que o Estúdio Ghibli tem bastante isso, de colocar uns monstros intrigantes que dão medo, mas que também sejam legais. Outra questão também do Estúdio Ghibli que eu gosto bastante é a questão da narrativa. A narrativa, ela é feita assim... Primeiro tem um storyboard, né, que é o desenho dos quadros da animação, e depois se tem a narração. Então isso faz com que a história por si só seja contada pela animação e não pela narração. Então a ilustração é uma coisa muito importante no Estúdio Ghibli. Isso faz com que o sentimento que é colocado no andar do personagem, nas atitudes, né, esteticamente, né, vista na animação, é que conta mais a história e não só o falar do personagem, né? Isso é bem interessante também. Uma coisa que eu gosto muito do Estúdio Ghibli é a questão da jornada da heroína. Tipo assim, tem a jornada do herói, mas aí não sei nem se tem a jornada da heroína, mas eu estou criando aqui. Mas é bem legal. Em vários filmes que eu assisto, que eu gosto muito dos anos 80 também, tem essa questão dessa jornada que se compara com a jornada da Alice no País da Maravilha e do Mágico de Oz. Porque se você vê, na Viagem de Chihiro, ela tá numa transição de crescimento, né, de criança para adolescente, e no Estúdio Ghibli sempre tem essa questão de protagonistas mulheres que estão nessa transição, pelo menos nos filmes do Hayao Miyazaki. E nesse filme Alice no País da Maravilha, já traz um pouquinho dessa questão, dessa trajetória que vai fazer com que tenha também no Estúdio Ghibli. Que é a questão da menina, né, ter algum problema com os pais, com o relacionamento, com a vida dela, e ela vai parar num outro mundo através de um portal, de alguma transição, e nesse mundo ela vai fazer a jornada dela, lá vai ter um vilão, vai ter histórias, vai fazer amizades e tal, e depois ela vai voltar pro mundo dela com uma jornada, sei lá, um espírito mais evoluído, vamos dizer assim. E isso você vê, por exemplo, na Viagem de Chihiro, que ela vai para uma nova cidade, né, vai mudar com os pais, e ela vai e passa também por um portal, faz amizade no outro mundo mágico que ela conhece. Também a gente vê isso no Mágico de Oz, né? Inclusive no Mundo Fantástico de Oz, você vê isso. Você vê isso também no Labirinto da Magia do Tempo e da Magia, que tem o David Bowie, né? Que a menina não gosta do irmãozinho bebê dela. O David Bowie, os duendes, roubam o bebê, né? Irmãozinho dela, e ela tem que ir atrás, ela vai, passa por
por uma espécie, não uma espécie de portal, mas ela transiciona no lugar e vai atrás do irmãozinho. Você vê isso em Ponyo também, mas só que em Ponyo é o inverso. A Ponyo, ela vive no lugar mágico, que é no fundo do mar, e ela vai pro mundo dos humanos. E lá ela faz um amigo, que é o Sasuke, e vai crescendo, né? Porque ela é uma criança, mas ela tá em transição também. Então no Estúdio Ghibli sempre tem essa questão de transição, sabe? De um personagem feminino que tá transicionando pra uma etapa nova da vida dela. Então, gente, é isso. Compartilha, dá like, comenta, mostra pros seus amigos. Se eu for indicar um filme do Estúdio Ghibli pra vocês, eu indicaria primeiro A Viagem de Chihiro, que é como se fosse um filme base pra vocês não se assustarem. Depois o Castelo Animado. Depois vocês podem ver O Túmulo do Vagalumes, que é um pouquinho mais pesado. Vocês podem ver A Princesa Mononoke. Eu gosto muito da Princesa Kaguya. E vocês podem ir procurando outros filmes do Estúdio Ghibli. Mas não tem regra não. É isso então. Beijinho e tchau.